batizando todo mundo, distribuindo cesta básica, visitamos. Fomos expostos à morte. Minha esposa se internou, o pastor Sérgio se internou, o pastor César ficou em casa. Queimando de febre, nós estávamos na live aí, irmãos. Isso é vocação. Tua vida não é tua, é de Cristo. Então a pessoa vocacionada, ela morre pelo que ela crê. Mas um profissional não. E nós iremos entrar aqui dentro. Quem já viu aquele texto que diz assim, ó: eu vos darei pastores que vos apacentem, Jeremias 3,15. Quem já leu esse texto? Você vê, as maiores compartilhadas no dia de hoje, em todas as igrejas renomadas ou igrejas independentes como é a nossa, todo mundo sempre posta esse versículo: vos darei pastores que vos apacentem. Jeremias 3,15, como está? Jeremias 3,15, olha lá: eu lhe darei líderes, que a palavra líder também, a gente vai ver bispo, a gente vai ver presbítero, ok? Tudo está intencionada ao pastorado, ok? Então, lhe darei líderes, bispos, ok? Presbíteros ou até pastores segundo o meu coração, que guiarão com conhecimento e também com entendimento. Você vê que nós começamos aqui com esse versículo dizendo que estar na vocação é passar pelo crivo de Deus. Deus diz assim: eu vou dar para vocês. Mas agora todo mundo destaca esse texto sem saber qual a profundidade dele, o que ele quer dizer. É um texto isolado, e texto sem contexto é pretexto. A gente usa de forma isolada e acha assim. Por exemplo, eu já disse aqui: quem é pai, quem é mãe, levante suas mãos, por favor. Muito bem. Já viu aquela história? Tem um pai muito bom com um filho ruim. Um pai muito bom com um filho ruim. Aí você olha para o filho e fala: pô, esse filho não merece o pai que tem. Ou ao contrário, um pai muito ruim com um filho bom. Não tem forma para isso. Um pai muito ruim e um filho bom. Você fala: nossa, como essa criança pode ser boa com um pai daquele, um cracho daquele. A gente exagera, né? Um cracho daquele. Como é que pode uma criança boa dessa? Quem já viu isso aqui? Eu também vou aplicar isso no espiritual. Pergunta: como? Já viu igreja boa com pastor ruim? Também existe pastor bom com igreja ruim. Existem os dois. Só que o texto diz: vos darei pastores. Agora, para quem Deus está prometendo? Merece ou não merece? Quem aqui já orou por uma igreja correta? Pelo evangelho puro? Quem já fez uma oração: Senhor, por favor, preciso de um evangelho puro, estou chateado do evangelho por aí. Você está nele. Agora, como você se comporta nele? Você está numa igreja que vai fazer 10 anos sem nenhum tipo de escândalo. Você vai fazer parte de uma igreja há 10 anos que não tem do que se queixar, ao nível de crescimento da sua igreja. Você senta aqui 1h20, 1h10 de palavra. Você aprende a Bíblia como se estivesse em uma faculdade. O que você orou, você tem agora. Como você se comporta por isso? É como se você orasse por algo e esse algo chegou para você, mas você nem percebe. Sabe, muitas coisas na nossa vida acontecem que a gente faz fruto de oração. Aí isso acontece, a gente nem se importa, a gente nem lembra que oramos por isso. Então, dentro desse contexto, eu quero entrar adentro agora aos irmãos e comunicar que tipo de povo é esse que Deus está dizendo que vai dar pastores que apacente com sabedoria, que é ciência, e inteligência. Quem merece tanto assim? Olha o nível desse povo, por favor, entre comigo, não vou demorar. Verso número 2, olhem para o alto dos montes, do mesmo texto, do capítulo 3 que nós lemos, ok? Verso 2, olhem para o alto dos montes. Existe um lugar só em que vocês não tenham me contaminado pelo adultério com outros deuses. Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente sozinha. Como nômade no deserto, contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso mesmo, não vieram chuvas de primavera, e você é uma prostituta descarada, e não tem vergonha alguma. Bom, se eu tivesse com a Bíblia fechada falando isso, todo mundo ia falar: olha o linguajar do pastor profano, mas eu estou lendo a Bíblia Sagrada, então questiona com ela. Deus está julgando um povo, dizendo que o povo é prostituto e é descarado, ou seja, faz na cara, sem medo, sem pudor e sem respeito. Questão de ética moral e espiritual. No verso número 4 ele diz: ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude, certamente não ficarás irado para sempre, certamente não esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo como se continuasse a praticar todo o mal possível.
mas continua a praticar todo o mal possível. Versos número 6 ao 10. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez o infiel à nação de Israel? Como uma esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses do alto do monte, debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério, mas Judá, sua irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério e adorar a ídolos feitos de madeira, de pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, o falei. É forte essa passagem, hein? Tem que mexer com a gente. Deus está tratando de duas áreas: Jerusalém, Israel e Judá. Na divisão das tribos, ele está dizendo: olha, a Judá é a prima traiçoeira, que além de ver Israel caindo, devia tomar para si vergonha na cara e ver que Israel está pagando um preço. O que aconteceu nesse momento? Esse momento é um momento de cativeiro. Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Israel está na mão de inimigo, e Deus está dizendo assim: será que vocês não aprendem? Como se no nosso dia Deus estivesse falando assim: veja quem se afastou, veja quem me traiu, se está bem. E ainda quem nós somos quando nós olhamos aqueles que caíram e não nos tomamos posicionamentos? Nós somos a Judá traiçoeira, que ainda mesmo assim, vendo o resultado daqueles que se afastaram do Senhor, nós continuamos a praticar o que eles estão praticando. Ou seja, duas geografias, duas cidades sendo recriminada por Deus por atos ilícitos. O que é subir nos montes verdejantes? Para quem já foi espírita sabe que é arriar um despacho em qualquer esquina em prol de alguma coisa que você quer que um caboclo, um guia faça para você. Deus está dizendo assim: vocês estão buscando em lugares errados. Isso é traição. Talvez para você adultério é trair a esposa, é trair o marido. Adultério é quando a sua oração não é para Deus direto. Se você tem acesso a Deus, para que ir em padrinhos? Está comigo? Aí Deus está julgando essa cidade, dizendo para eles: olha, vocês são uma nação prostituta, vocês me traem em tudo, as suas orações não são para mim, as suas devoções não são para mim. Vocês não viram o que eu fiz com Israel? Nesse exato momento Israel está sob sentença, está no cativeiro babilônico sendo sentenciada, e mesmo assim, vendo Israel caída, a Judá faz a mesma coisa, dizendo assim: ah, Deus fez isso, mas Israel está vivo. Ou seja, brincando com aquilo que é sério. Aí ele coloca a colocação do rei Josias. O rei Josias está em 1 Crônicas capítulo 24. O texto começa assim: 1 Crônica 24, verso 1, 2 e 3, Otávio, por favor. 1 Crônica 24, verso 1, 2 e 3. 2 Crônica, desculpa. 2 Crônica 24, verso 1, 2 e 3, diz assim, ó. Aqui, ó. Obrigado, Thay. Josias tinha quantos anos? 7 quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe chamava... É isso mesmo? 2 Crônicas... Está errado. 34, tá, por favor. Eu falei 24, né? 34, verso 1, desculpa. Aí. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou Jerusalém por 31 anos, ok? Vamos lá, verso 2 e 3, por favor. Fez o que era aos olhos do... E o texto que nós lemos aqui de Jeremias, capítulo 3, ele diz que Josias, ele foi líder desse povo. O que nós lemos é que Josias estava atuante como rei no dia desse povo. Agora, olha o que Josias fez. Lembra que eles levantaram um altar a deus pagãos? Eles levantaram um altar de idolatria. E o que Josias fez? Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo dos seus antepassados Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. Verso de número 3. No 8º ano do seu reinado, quando ainda era jovem, começou a buscar ao Senhor seu Deus, antepassado Davi. Então no 12º ano começou a purificar quem? Judá e Jerusalém. Quem está corrompida? Judá e Jerusalém. Destruindo os santuários idólatras e os postes de Azira e os ídolos esculpidos em imagens e esculturas de metal. Em toda nação perversa, Deus coloca uma atalaia para alertar a população. Talvez você está aqui, você tem um histórico familiar parecido com esse de erros.
de tradições. Talvez você tenha maldições e cadeias familiares para quebrar. Aí você diz assim: nossa, é muito difícil para mim. Não é, você é um Josias. Deus te colocou lá para quebrar toda a cadeia e toda a maldição do passado. Talvez você olhe a sociedade hoje e diz: Rafael, poxa, mas o mundo está perdido, as pessoas estão de mal ou pior. Estão, mas cadê o Josias do novo século? Deus colocou um Josias para quebrar toda a cadeia, para quebrar toda a corrente, para despedaçar todo o jugo. Está comigo aí, meu irmão? E quando nós olhamos isso, o que Josias fez foi quebrar as maldições existentes. Mas o nosso tema é zelo pastoral. Josias foi o rei do seu tempo. E se você olhar o livro de Juízes, se você olhar o livro dos reis, você vai ver: um rei fazia bem, que era os olhos do Senhor, outro fazia mal. Nós falamos tanto de Acabe. Acabe era um rei de Israel, irmão, era para fazer coisas maravilhosas, mas aborreceu o Senhor casando com Jezabel, aliança errada, trouxe os seus deuses pagãos. Talvez você é uma pessoa que Deus apostou em você para dar certo, mas alianças erradas vai fazer com que teu ministério, a tua vida só possa afundar. Cuidado com quem você aperta a mão, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você divide. Está comigo não? O Senhor manda dizer nessa noite: eu bem sei que pensamento tenho sobre vós do Senhor, pensamento de paz e não de mal. Mas o que pode a minha vida dar errado e fincar? Alianças erradas. Acabe não deve casar com Jezabel. Está comigo aí não? Então Josias, ele restaura. Por quê? Porque ele é um rei bom. Agora volta lá em Jeremias 3, verso 11, por favor. Jeremias 3, verso 11, no mesmo texto que a gente está trabalhando: darei pastores que vos apacente. Olha só: então o Senhor me diz: até quando é infiel Israel, menos culpada que a traiçoeira Judá? No verso 12, portanto, vai e proclama a mensagem em Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que você se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo das árvores verdejantes. Confesse que não quis ouvir a minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: volte para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor, o seu mestre. Eu trarei de volta a Sião, desde a cidade, 2 daquela, e quantos for necessário da outra, onde tiver um disperso, eu o trarei de volta. Aí dentro desse cenário, nós começamos agora, como nós iniciamos a nossa mensagem, no verso 15: e vos darei pastores que vos apacente. Sabe, irmãos, eu acredito que do bar onde você saiu, da esquina onde você saiu, da vida e da mente atrofiada de onde você saiu, começou a tua libertação lá. E nós estamos aqui como Josias, como pastores, para te ajudar nessa caminhada, para te impulsionar nessa caminhada, para dizer para você todas as verdades bíblicas, porque Deus não te libertou aqui, Deus já te libertou lá, porque para você chegar aqui, alguma coisa já começou a acontecer na sua vida lá. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Diga: eu estou no lugar, eu estou no lugar de sabedoria e de entendimento. Quem poderia te arrancar da mão do inimigo lá? Foi Deus, cara. Foi Deus. Então quando Deus tirou de lá, Deus te libertou lá, e agora Deus está fazendo você amadurecer aqui. O Senhor está crescendo por dentro, sabe? Cada vez que você ora uma palavra, é um aprendizado novo. Cada vez que você é cobrado de alguma coisa, você tem força suficiente pelo Espírito Santo para abandonar práticas erradas. Talvez você olha para sua casa, para sua família, uma história errônea. Aí quando eu olho para minha casa, eu falo: meu Deus do céu, aonde que eu tenho referência de casamento na minha casa? Minha mãe teve 5, minha mãe gente boa, mas ela casava, morria, casava, morria, casava, morria. Será que minha mãe era viúva negra, mano? Sei. Tive referência de pai nenhum. Com a minha fase de adolescência, eu me lembro que eu pesquisei, alguém me falou como é que se tirava a vida. Eu pensei em tirar a minha vida com algum veneno. Como é que pode eu estar pregando agora para você sentado? Qual o privilégio que eu tenho aqui? Quem sou eu? Poderia ser você. Quem sou eu na fila do pão? Sabe, irmãos, quando a gente alcança a misericórdia de Deus, quando Deus chama a gente, Ele chama para quebrar maldições hereditárias. Ele chama para quebrar tradições familiares. Ele chama, irmão, sabe, aquele incapacitado. Ele chama aquele desassistido. Ele chama aquele sem referência nenhuma para fazer uma obra grandiosa. Eu não sei qual o legado que você culpa a sua casa de não ter deixado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem quer receber isso, diz um amém aí. Deus está depositando em você, porque a geração que vem depois de você não vai ter as mesmas dificuldades qual você passou. Alguém pode reagir nesse lugar? Se você pode aí.
Tem um Josias do seu lado. Tem. Talvez você passou um nível de dificuldade com o pai, de relacionamento pai e mãe, financeiro, espiritual, crises. Mas isso não quer dizer necessário que os seus filhos irão passar. Porque você foi aquele que Deus chamou para quebrar os altares. Existe coisa, irmão, geracional. A Bíblia diz que o Senhor, Ele visita a maldade da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Eu não sei qual a geração que era sua, não importa o número, não tem mais força nem menos força. Mas se você fazia parte de um ciclo geracional de maldição, foi rompido na cruz do Calvário. Jesus te libertou, você... pelo amor de Deus, você é livre. Ninguém mais pode separar de Deus. Nós fomos unidos naquela cruz. O está consumado dele trouxe um novo dia para a gente, trouxe uma nova esperança para a gente. Pode tomar posse, irmão. Não tem esse negócio da medicina de dizer, não, mas é hereditário, vem de pai para filho. Vem, eu cravei lá na cruz do Calvário. Cravei lá na cruz do Calvário. Vai buscar lá porque eu depositei lá. Paulo diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e a nova criatura nasceu em Cristo Jesus. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Pelo amor de Deus, diga, eu sou um Josias na minha casa. Olha para esse irmão do lado e fala, estilingue de Jeová, marreta de Jesus, derrubador de filisteu. Aleluia, jovem da fornalha, diz para ele, homem que bota o leão para jejuar. Diga para ele, diz o Senhor para ti nessa noite hoje, seja forte, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na sua vida. Tem um rapaz aqui que está aqui, ele é um empresário da nossa igreja. Eu olho para ele e falo, cara, porque ele é tão bom. Algumas ofertas na igreja eu cravo, porque ele quer fazer tanto. Eu falei, deixa a igreja fazer também. Porque aparece um projeto, ele, pastor, eu faço, pago tudo. Eu falo, não, cara, deixa a igreja incorporar também, dá uma chance para a igreja. Esse dia eu falei para ele por 2 vezes a igreja, falei, cara, tu é um cara muito sortudo. Ele falou, por quê? Eu falei, se tu caísse na mão de um tosqueador, tu estava a ser um fundo das calças. E como tem, irmãos? Pessoas brincando com aquilo que a religião não permite, usando o nome de Deus onde Deus não está. Aqui a gente fala o evangelho correto, aqui a gente prega a palavra correta. Você vê, porque é só fácil conhecer as obras que a gente tem feito aí, você vê o nível de verdade que a gente tem caminhado. Ninguém aqui tem eloquência nada. O que nós gastamos e estamos gastando na igreja das crianças era a igreja de Campo Grande, no qual se manteria. E hoje nós estamos aqui sacrificando e honrando e sustentando a igreja das crianças. As crianças estão, pastor Sueli, aquilo é a oferta da igreja das crianças. As igrejas, qual é a média? 100? A igreja das crianças tem dízimo e tem oferta. Tem dízimo e tem oferta lá. Então, no culto lá, dízimo e oferta. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Irmão, dá uma ofertinha para sua criança da igreja aqui. Vai ensinar, vai entrar no DNA, está semeando. R$100, irmão, por culto. Fala da multiplicação. 8 cultos no mês, quanto vai dar, irmãos? Vou te dar conta de luz para tu ver se vai se pagar. Não paga. Estamos pagando tudo que nós montamos até hoje lá. E vai até ano que vem. Esse dia chegou a boleta para a gente dos móveis da igreja das crianças. 30 mil, né? 30 mil reais só de móveis, que a gente nem começou a pagar. E aí, irmão? Quer um evangelho verdadeiro? É esse. Onde Deus sustenta, onde o homem não se vende. Se você não sabe que já teve tempo de eu vir aqui no altar e pregar sobre uma condição difícil demais da igreja, nunca mudei o discurso, nunca alterei a palavra. Sabe por quê, irmão? Se Deus abriu essa porta, homem nenhum pode fechar. Mas tem gente que se vende. Tem gente que vende. Tem igreja que trata um ao outro pelo cargo que para ali, etc e tal. Essa semana eu tive com um empresário aqui da igreja, um cara bacana demais. Falei assim, para mim, você é meu parceiro, mas você é igual a todo mundo, tem privilégio não. Todo mundo. Não tem isso, irmãos. Não tem isso. Ou você é Josias, ou você é Acabe. Deus colocou um reino na sua mão. O que você vai fazer com esse reino? Deus colocou uma função para você. Aí dentro desse povo todo, presta atenção. É fácil ser pastor para um povo que vive desviando e voltando? É fácil ser pastor de um povo que toda quarta-feira, paulada na cabeça, todo domingo, paulada na cabeça,
e não muda as práticas. Aí Deus fala assim: vou dar para vocês pastor que vos apacente. Quem? Irmão, quando eu penso em Moisés, eu fico de cabelo branco, me dá até caspa. Qual a crise que Moisés tinha no Egito? Nenhuma. Os hebreus tratavam, os egípcios tratavam Moisés como príncipe Moisés, filho de Ramassés, criado pela sua mãe hebreia. Moisés foi enxertado no Egito, era hebreu? Era. Moisés não tem crise nenhuma, briga nenhuma. Moisés está de paz com a vida. Aí Deus chama Moisés para cuidar do povo hebreu. Aí o texto diz assim: e Moisés, o homem mais manso da terra. Aí página depois, Moisés, em vez de falar com uma rocha, bate nela. Aí Moisés grita com o povo. Aí Moisés manda apedrejar o outro para morrer sob sentença de juramento. Deixa eu te falar, Moisés era bom ou não era? Quem não prestava? Você está numa igreja boa ou não está? Quem não presta? A igreja? Ei, Márcio, o que adianta pedir um professor excepcional se você não dá atenção à matéria? Eu vou para a faculdade. Irmão, eu já vi pessoas fazer faculdade, uma faculdade que não chega nem ao nível de um conhecimento, uma faculdade ruim, mas o interesse do aluno era tamanho, que não adianta uma faculdade boa se tem um aluno ruim. Não adianta pedir um marido bom se você é uma esposa ruim. Não adianta pedir uma esposa boa se você é um marido ruim. Não adianta pedir um trabalho bom para ganhar muito se você é um péssimo administrador. Irmão, já pensou se todos nós aqui, diga eu, falasse assim: não vou mudar o mundo de ninguém, vou mudar o meu mundo. Uau! Não vou mudar meu patrão em casa não, vou mudar eu como funcionário. Não vou mudar meu líder da célula não, vou mudar eu como liderado. Não vou mudar minha esposa não, vou mudar eu como marido. Não vou mudar marido não, vou mudar eu como esposa. Não quero mudar de pai não, quero mudar o meu coração de filho. Já pensou, irmãos? Como seria? Sabe qual é o problema? Que a gente sempre faz isso aqui, ó. Pá! Você precisa mudar. Um para cá. Eu não tenho uma... Jesus do céu. A gente aponta para... Faz assim para o outro. Faz assim para o outro. Para você não, faz para o outro. Fala: você mesmo. Você não presta. Agora você fez assim, mas olha quantos dedos está apontado para você. Deus promete, Wesley, Deus promete um pastoreio, porque, irmão, olha o que Deus vai prometer, Tainá, verso 15, olha o que Deus vai prometer: um pastor que apacente. Sabe o que é apacentar? Cuidar e nutrir. Função do pastor, cuidar, repete comigo, função do pastor, mais alto para a gente acabar rápido, função do pastor, apacentar e nutrir. Parabéns. Apacentar e... Está muito fraco, gente. Função do pastor. Caramba, agora arrebentou. Apacentar e nutrir. Olha o que Deus fala: vos darei pastores. Obrigado, menina, você é muito desafiadora, viu? Darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e inteligência. Sabedoria e inteligência. Na versão que a Tainá botou ali corrigida. Você imagina, irmão, Deus colocar o melhor professor para você fazer a sua faculdade. Deus colocar o melhor personal para você fazer atividade física. O melhor instrutor para você tirar habilitação. Somebody love, sim ou não? Levanta a mão, fala assim. Levanta a mão, fala: aí eu vou para a galera. Se eu tenho o melhor professor na autoescola, questão só da prova chegar para mim receber a habilitação. Sim ou não? Salomão vai dizer: não depende da tua força, nem da tua sabedoria. Não depende de nada. O que depende é você estar no lugar certo com a pessoa certa. Deus está dizendo assim: eu coloco vocês em conexões exatas. Você está entendendo aqui? Diga: eu sou um Josias. Diga: eu sou um Josias. Vos darei pastor. Dia do pastor. O dia de lavar roupa suja hoje. Lavar roupa suja. Faça uma pergunta para você. Diz assim: será que eu mereço essa igreja?
Por favor, no mínimo fala isso. Diga, será que eu mereço essa igreja? Uau! Fala mais alto, de repente você puxa o bonde aí, minha irmã, vai. Mais alguém? Estava agora com a Michelle lá em cima. Aí eu saí para comprar uns presentes para os pastores. Falei o segredo. Vou comprar um presente para eles. Irmão, uau. Comprei para você também, te entrego em casa. A domicílio. E aí eu falei assim, cheguei lá em cima, Michelle. Eu falei, Michelle, tô azul de fome, rapidinho, preciso descer, correndo. Aí ela, pastor, esqueci. Eu vou falar, tá, Michelle Martins, da célula Maranatá. Aí ela falou assim, a que faltou Santa Ceia domingo passado. Ela falou assim, roupa suja, se lava no culto. Nunca mais vai faltar. E ela chegou e falou assim, pastor, esqueci, feliz dia do pastor. Eu falei, a gente apacenta vocês 364 dias. Quando é o 5, vocês esquecem. Você gostaria que alguém esquecesse um dia comemorativo para você? Porque, sabe por que eu fiz essa mensagem hoje? Irmão, para vocês pararem de tirar onda com o pastor. Achar que o pastor é furreca ou qualquer coisa. Pastor é alguém especial que Deus colocou na sua vida com zelo. A Bíblia diz em Hebreus 13:7: imitai vossos pastores na fé. A gente tem a prática para mostrar para vocês aqui. Ninguém fala que discurso e prática anda lado a lado. Aqui não é assim. Alguém vai dizer para você, vai lá, não, a gente já está lá te esperando. É arriscado, meu irmão, em um evento os pastores chegar na tua frente. Talvez se tiver um vazamento num banheiro, é arriscado um pastor levantado aqui e consertar o vazamento e um monte de gente ficar olhando e falar, eu não sei mexer nisso, os pastores sabem. A gente se esforça, irmão, sempre para oferecer o bem para vocês. Sempre para oferecer o bem para vocês. Vos darei, pastores, que vos apacente com toda a sabedoria e inteligência. Isso é um presente de Deus para a sua vida, uma igreja como essa. É tarefa fácil ser pastor? Olha o povo de cima, um povo rebelde, traiçoeiro, inimigo, desvia toda hora reconcilia no altar. E quando ainda sai e leva alguém, leva a tua ovelha, saiu, desviou, leva a tua ovelha. É fácil apacentar isso aqui? Pergunta para Moisés. Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, você não vai entrar na terra não. Caramba, se a gente demole, tem gente que tira a gente do céu, irmão. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aí não? Qual o trabalho de um pastor? Pergunta, qual o trabalho de um pastor? Pastorear e alimentar. Pastor não tem a obrigação de fazer pix para sua conta não, nem pagar sua conta de luz. Pede o Lula. O vereador Márcio que está aqui na frente. A igreja não é uma instituição de caridade. O papel da igreja, irmão, é suprir a necessidade. Quer ver uma coisa? O que é viúva na Bíblia? Viúva é quem não tem parente, nem de primeiro, segundo, terceiro, nem quarto grau. Tem gente chamando de viúva quem tem filho. Qual a obrigação? Primeiro grau. Se não tiver segundo grau, se não tiver terceiro grau, e se não tiver quarto grau, e se não tiver 10º grau, a família precisa sustentar. Tem muita gente jogando nas costas da igreja, o que não é problema da igreja. A igreja, irmão, ela tem um social, como vocês muitos bem sabem que nós fazemos. As distribuições de cesta básica que vem dos irmãos, a educação das crianças, a educação dos jovens, a educação dos casamentos. Você está fazendo um curso de casados para sempre. Você está fazendo uma faculdade para o teu casamento. Você tem periodicamente palestras para casais, terapias. Já pensou, você poderia ser o próximo na fila do cartório. O que você vai fazer? Eu quero divorciar.
As investidas que nós damos na sua vida. Quantos jovens chegam aqui, irmão, dilacerados pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, e outros estão recuperados aqui. Como eu disse para os irmãos, chegou um pai uma vez e falou assim: eu não sou fã da igreja, mas eu vim aqui. Por que o senhor vem aqui? Eu vim parabenizar, porque eu tentei tirar meu filho com a força do meu braço, com o meu dinheiro, mas não consegui. Meu filho entrou para cá, largou bebida, largou droga, e meu filho está em paz. Esse é o papel da igreja principal. Não estamos eximando a igreja do social. Não estamos eximando. Mas o principal é isso aqui. Irmão, dá comida para o mendigo, amanhã ele volta a ter fome. Mas uma palavra muda uma dinastia. Uma palavra muda uma família. Uma palavra muda, ela mexe com você, ela entra no teu subconsciente, na tua mente, ela entra no coração. Você muda, você toma posicionamentos com ela. Alguém pode dizer um amém? Vamos lá, João capítulo 21, verso 14. Porque o pastor, a função dele é alimentar e cuidar. Vamos lá, o que Jesus disse para Pedro? Ei, alguém me responda, quantas vezes o nosso irmãozinho Pedro negou Jesus? 1, 2, 4, 5, 6, 3 vezes. E aí olha Jesus entrando agora no caminho de Pedro. Lembrando, Jesus morreu, ressuscitou, está visitando os discípulos por etapa, ok? E de repente Pedro levou 6 pessoas para pescar com ele. Da onde Pedro saiu? Diga, da pesca. Aí Pedro agora pega 6 discípulos e levam eles para pescar de novo. Quem aparece na praia? Jesus. Aí de repente eles não conhecem. E o texto diz que Pedro estava quase semi-nu, se não nu, vou dizer assim, da forma educativa da Bíblia. E de repente alguém gritou da areia da praia: joga na direita. Viu, irmão? Olha que vantagem jogar na direita. Ó. Joga na direita. Na direita pega peixe, na esquerda pega lula. Ontem nós ouvimos cada coisa de casais, irmão. Um comediante de casal, sem graça o cara, mas o Thiago é mais engraçado que ele, cara. E ele falou que o Bolsonaro se converteu, aí não, e o Lula junto os dois, e não podia, né? Fala, nem direita nem esquerda. Aqui, Lula, não é direita nem esquerda, né? Isso é a voz do Bolsonaro, não. Aí ele falou assim: aqui você tem que olhar para o alto, ok? E chegar lá em cima. E quando chega lá em cima, vira à direita. Eu falei que o povo de manhã estava bem mais bacana, estava? Jesus aparece na praia e vê Pedro frustrado junto com os outros. Porque, meu irmão, se Deus chamou você, não adianta pescar em lugar no qual não é para você pescar mais. Quando Deus te chama, o Senhor carimba você, o Senhor está te chamando, não adianta, vai dar murro em ponta de faca. É capaz de Deus deixar você, irmão, quebrar a cara. Não é que Deus ele quer que você quebre a cara, mas Ele deixa, porque o livre-arbítrio cresceu. Mas você vai ficar 1, 2 anos e não vai sair do caminho. É igual o povo hebreu andando no deserto, ó, para 40 anos, era para 40 dias, 40 anos andando, não saiu do lugar. Horrenda coisa desobedecer a Deus. Jonas desobedeceu, achou que ia para frente, foi para baixo. Fundo do porão, no ventre da baleia e depois no fundo do oceano. Não tem como fugir de Deus não, irmãos. Deus existe, irmão. Respira. Olha Deus aí. Respira, irmão. Olha Deus aí. Quem pôs esse ar na sua narina, irmão? Quem sopra? Você tem noção se uma veia do seu coração entupir do seu cérebro, você tem agora, ó, olha acelerando o seu coração agora, olha só. É Deus controlando tudo. Deus cuida do universo, da sua saúde. Você não morre antes do dia que Deus programou para você, a não ser que você caia em desobediência aí por conta própria. Mas a Bíblia diz que nenhuma arma forjada do inimigo pode prosperar sobre a sua vida. O Salmo, ele vai dizer, 1000 cai, 10.000 também cai, mas eu não vou ser atingido. Irmão, pensa no tiroteio de 1000 de um lado e 10 do outro. O salmista está dizendo assim, mas aqueles que confiam no Senhor não vai ser atingido. Sabe o que é isso? Proteção, irmãos. Aí Jesus está na praia agora, falando para Pedro, joga lá à direita, joga lá à direita. Tá bom, 22, pum, foi lá.
Aí de repente pegou peixe de novo. Aí João fala: Pedro, é o mestre. Nessa que ele falou: é o mestre, Pedro estava, eu acredito, seminu, se lançou na água com vergonha. E chegou lá, aquilo que eles estavam pescando, Jesus já estava pronto. Eu já fiz uma mensagem dessa, pode ver no YouTube: pão, brasa e peixe. Eles foram pescar, gastaram a noite toda. E quando chegou na areia, Jesus já estava com um churrasquinho esperando eles, com pão e peixe na brasa. A Bíblia diz: inútil é levantar de madrugada e comer pão de dores, porque ao Senhor, aos que descansam nele, Ele dá. Esses dias eu estive olhando uma frase no original, e essa frase me impactou demais. Porque o dia para o judeu começa na viração do dia. Olha que coisa incrível. O dia para o judeu começa às 6 horas. Por exemplo, sabático, Jefferson. Sabático é o sábado, o descanso. A lei. Sexta-feira, que para nós está iniciando a noite, 5h59, romper 6 horas, para o judeu já é sábado. Ele fica de 6 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado no descanso. Aí olha o judeu como é esperto. Vê um judeu pobre, não tem não, irmão. O judeu, ele já começa o dia descansando. 6 horas, ele já descansa. Ele não faz nada. Isso que é primícia. Isso que é descanso. Se o dia para ele começa às 6 horas, ele já começa as primeiras horas do dia descansando no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então o judeu descansa para trabalhar, e a gente trabalha para descansar. Está comigo, hein, irmão? Deus está aqui? Me mostra ele então. Onde ele está? Onde ele está? Estou perguntando onde ele está. Eu creio piamente que quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus para nossas vidas. É Deus falando. E aí o texto diz no verso 14: foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar. Depois da refeição, Jesus perguntou Simão Pedro: filho de João, você me ama mais do que esses aí? Sim, Senhor, te amo, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse para Pedro: então alimente os meus cordeirinhos. Qual é a função de um pastor? Alimentar. O que eu estou fazendo hoje? Alimentar. O que eu vos falo aqui há 9 anos? Alimentar. Jesus não vier, o que eu vou falar nos próximos anos? Alimentá-lo. No verso posterior, chamado 16, diz assim: Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas, disse o Senhor. Qual o papel do pastor? Alimentar. Qual o papel do pastor? Cuidar. Verso 17, pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de Jonas, você me amas? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Ó Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes o Senhor pede uma prova de amor? Não seria isso que Deus quer da gente? Já erramos bastante, está na hora de acertar. Sim ou não, pessoal? Tu me ama, apacenta. Qual é o papel de um pastor? Apacentar, cuidar, discipular. Tu me ama, então apacenta. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? E por que tu não faz a obra dele? E por que você não discipula alguém? Ama Jesus, vem um mês inteiro e não traz ninguém para o culto. Apacenta minhas ovelhas. Ama Jesus, não ganha uma vida para Jesus. Ama Jesus, não fala dele, tem vergonha. Vim agora de comprar um presente para os pastores. Cheguei na loja, falei: Sérgio, esse vendedor, pergunta ele como que é conhecido na loja hoje. Cheguei na loja, aí pastor está aí, pastor está aí. O cara pagou, o vendedor pagou café para a gente, 2 cafés, não foi? Foi lá fora, comprou 2 cafés. Me deu uma blusa, pastor, você dá um presente. Me deu um presente, nem a minha ovelha me deu uma camisa de presente. Quem é mais ovelha, lá ou aqui? Fui lá comprar uma roupa lá, mas num barra shop. O menino falou assim: cara, como é que eu faço para entregar a vida para Jesus? Falei de batismo agora, ele falou assim: demorou, me liga que eu vou mesmo. O cara chegou para mim, eu vestindo a roupa, ele falou assim: como é que eu faço para entregar a vida para Jesus? Eu falei: joelho agora. Na loja ele fez assim, ó, bota a mão no coração, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Na hora.
Quantas vidas você ganha para Jesus, irmão? Cadê as vidas no culto? Quem quer ganhar sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Se tu ama Jesus de verdade, como Ele está te perguntando, cadê? Quem ganha vida não é o pastor. Ovelha ganha ovelha. O pastor cuida da ovelha que você ganhou. Estava numa oficina semana passada. Teu marido está aí? Marido está aí? Cadê ele? Tiago Pires. Fica de pé, Tiago. Teu irmão veio, não? Primeira falta. Tiago, pensa numa oficina de carro maravilhosa. Esse cara é sinistro. Ele e o irmão dele tem uma oficina lá em Camará, na rua Alexandre, número 1. Cheguei na oficina para pegar o carro. Vamos orar. O irmão dele nunca tinha entregado a vida para Jesus. Um funcionário dele de 2 anos estava afastado. Está aí ele, menino? Não. Também não, faltou também. 2 anos afastado. Eu falei, cara, como é que você se afasta com facilidade, cara? Você não sabe viver em Sodoma e Gomorra, cara? O Espírito lacrou vocês. Como é que você se corrompe rápido assim? Como é que as pessoas... Aí comecei a falar para ele, sabe por que Moisés foi até a sarça? Porque ela não parava de queimar. Sabe por que a família não se converte? Porque vocês são fogo de palha. Tudo se apaga. Tudo se apaga. Não tem tempo, não tem resiliência. Não permanece. Mano, o menino caiu de desaguar, não foi, Tiago? Chorando pra caramba. Aí ele, poxa, orei ontem a Deus dizendo, Senhor, eu estou com saudade, quero voltar. Eu falei, agora. Ele, sério, pastor, posso? Eu falei, agora. Aí já olhei o irmão do Tiago do lado chorando. E aí, quer aceitar Jesus? Quero. A sobrinha dele também chorando. Eu falei, quer aceitar Jesus? Quero. Na oficina, irmão. 3 vidas para Jesus. Na loja, irmão, em pleno Barra Shop, 2 vidas para Jesus, irmão. O evangelho dentro da caixinha é fácil, meu irmão. Você tem medo, você tem vergonha de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Ficarão de fora os feiticeiros, os mentirosos e os idólatras, mas também ficarão de fora os tímidos. Quem está com Jesus aí? Está igual o Pedro escondido? Pescando escondido? Bota a cara, meu irmão. Para falar de Flamengo ninguém tem medo. Usa rede social para dizer que está bebendo, está indo até o chão, tudo. Mas quando se converte, vira uma vida de 007. Pelo amor de Deus, cadê a paixão pelas vidas, irmãos? Ih, Jesus. Ah, você queria a chave da vitória, né? Chave da vitória vai mudar alguma coisa na sua vida? Se você não sabe administrar. Irmão, reino de Deus, falando de reino de Deus. Hoje é dia do pastor. Qual é a paixão do pastor? Almas. Pastor que não é apaixonado por almas, ele é o ladrão. Almas, irmãos, o que interessa pra gente é a alma. O que a igreja tem que estar apaixonado? Por almas, irmãos. Tem que receber um batismo de olhar, acompanhar uma vida, ver uma vida na desgraça e você ser usado por Deus para mudar aquela vida, para edificar um casamento. Essa é a função da igreja, irmão. Essa é a função de todo pastor, de todo líder, de todo convertido, irmão. Pedro, cheio de si, negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus disse para ele assim, tu me ama? Ama. Então vai voltar a fazer o que você não fez. Vai voltar para onde você não deveria ter saído. Quem hoje está com a vida ministerial parado? Levanta a mão. Levanta. Você está mentindo agora? Fica lá de fora os mentirosos. Levanta, fala assim, Senhor está falando comigo. Quem está com a vida ministerial parada, irmãos? Pelo amor de Deus, cadê as almas? Cadê o movimento? Cadê o trabalho? Quando Jesus voltar, Ele vai querer que você apresente a irmã. O que tem nela? Vazia. Todo culto a mesma coisa. Vem sozinho, vai sozinho. Não compartilha nada, não chama ninguém, não bota uma roupa para ninguém. Não chama família, não chama ninguém. Não chama porque eles não vão vir. Você que era difícil de se converter, o cabeção. Você que era a laranja podre da casa. Você está aqui, esse cachaceiro. Você está comigo aí, não? Diga assim, vou ganhar vida para Jesus. Qual o papel de um pastor? Ganhar, meu irmão. Cuidar, nutrir. Qual o papel do pastor? Proteger. João 10, 12. Já estou acabando. A primeira parte. Fica tranquilo, Márcio. Depois eu queria chamar o Márcio para deixar abrilhantado esse dia memorativo para nós aqui, tá bom?
Márcio Santos. Vamos lá. João 10, 12. Posso ler? O empregado foge quando vê um lobo e se aproxima e abandona as ovelhas, porque ele não pertence e não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 11, voltando. Eu sou o bom pastor e o bom pastor doa, sacrifica, dedica a sua vida pelas... Quer detectar um lobo, um falso pastor? Ele não dá a vida pelas ovelhas. Quantas igrejas não abriram depois da pandemia? Acabei de falar para vocês. Em tempo de crise, em tempo aí de política, aí, 50% do Brasil dividido, irmão. 50% dividido. Os líderes sem querer falar, não me meto em política. Irmão, a política se misturou na religião, já existia. Se a gente não der voz, irmão, vão criar leis que vai desfavorecer a gente, irmãos. Foi um debate com os pastores hoje. Eu falei, eu não votei em política, eu defendi princípios. Princípios, você sabe muito bem o zelo que eu tenho pelo altar. Defendi princípios. Por que Elias se esconde na caverna? Aí Deus fala assim, tem 7.000 que não dobraram o joelho. Elias para Deus, tá bom, 7.000 guardados comendo um pão na casa de Obadias, e eu aqui me expondo perante Jezabel e Acabe. Quem é profeta aí? Quem é profeta do Senhor? Quem é a boca de Deus? Quem é? Hã? Cadê a sua evidência? Cadê a sua fala? Cadê os seus posicionamentos? Não, eu fico na minha. Eu acho que é um ditado assim, não fede nem cheira. Desculpa o nível. A Bíblia manda você não ficar morno. Ela diz, ou frio ou quente, ou sim ou não. Talvez, vou ver, não é coisa de cristão. Cristão precisa ter um posicionamento. Cristão precisa ser posicionado. E lobo, irmão, lobo, macho, lobo. Vem os lobos para cá, os meninos, querendo pegar as meninas. Aí o pastor fala, isso aí é chuta que é laço. Irmãos, a visão do pastor, a visão de águia, irmão. Mesmo que você não entenda, obedeça. Pastor não quer o teu mal. Imagine se você casar, é uma vantagem para o pastor. Se você casar vai ser uma alegria, por quê? Você casou, provavelmente você vai parar de fornicar, você estava fornicando, vai legitimar, vai criar uma família de base de princípio, etc e tal, e pronto, acabou. É menos um jovem solteiro para dar trabalho para a gente. Jesus, aleluia. Então, é interesse do pastor que os irmãos fiquem em casa. Quem é solteiro, levanta a mão. Levanta a mão, Fone. Levanta a mão, Camila. Irmão, Camila está Lindomar, você está dando mole, Lindomar. Lindomar, pelo amor de Deus, Lindomar. Camila está um bombom. Ela chegou no gabinete hoje, foi lá, me dá um parabéns. Aí eu falei, minha filha, isso é frase que se coloca? É aquela ali, Márcia. Uma filhota linda, aquela morena linda. Olha os lábios dela. Aí eu cheguei para ela botou uma foto ontem no Instagram. Vê lá, Camilete. Já vai chegar um monte de gavião agora. Ela botou uma foto, aí botou assim, uma foto, uma sandália. Como é que foi o texto que você colocou do pé? Graças a Deus, qual foi o texto que você colocou? Ela colocou assim, acho que alguma coisa. Por que esse pé? Foi mais ou menos isso, né? Por que esse pé? Por que esse pé? Alguma coisa. Eu falei, minha filha, tanta coisa para você, para o homem ver, você foi mostrar logo o defeito do pé. Falei, por isso que fica solteira. Ela mesmo se expôs, esconde. Tira uma fotinha com o pé para trás. Vai conhecendo ele com escarpão, com o sapato fechado. Depois se casar, fala, a realidade é essa, ó. Olha aí, ó. Não é? Casou, mostra o pezinho. Oi, bem. Joanete dando a curva lá no Taquaral. Agora você vê, cara. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó.
como nós lemos aqui, as minhas ovelhas me conhecem, elas me ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Irmãos, vocês precisam dar mais atenção aos pastores que vocês têm, ouvir mais a voz de seus pastores e não ser confundido. Biblicamente em Israel existe uma ovelha chamada Nahal. Repete comigo, Nahal. 3 vezes. Qual é o papel da ovelha Nahal? A ovelha Nahal, ela carrega um sino aqui no seu pescoço. E quando o pastor chega num curral, ele dá o grito dele. As ovelhas estão comendo pasto lá. A ovelha Nahal na hora para de comer e olha para o pastor e começa a caminhar com o pastor, na direção do pastor. As outras ovelhas que são guiadas pela Nahal acompanham a ovelha Nahal, e a ovelha Nahal entrega o rebanho ao pastor. Vocês precisam ser guiados por líderes que têm audição à voz do pastor. Qualquer um líder, Satanás, irmão, ele pode se infiltrar daqui. Satanás, ele pode pegar uma liderança dessa e azedar tudo. Sabe o que eu li no livro uma vez, chamada Quinta Coluna, mas existem 4 colunas que sustentam o pilar. Aí um exército queria invadir o outro exército, falou, outra dinastia falou assim, não, nós iremos lá, nós iremos derrubar as colunas dele. Como vai derrubar? Tudo fortificada. Aí o comandante falou assim, tem a 5ª coluna lá dentro. Como 5ª coluna? Alguém que estava infiltrado lá dentro, que abriria o portão quando o exército inimigo fosse invadir. Nós precisamos estar ligados, porque pode ter aqueles que podem abrir o portão para o mal e chegar até aqui. Mas se tem pastor nessa casa, cobra não se cria. Se tem pastor nessa casa, bode aqui não tem jeito não, irmão. Bode aqui a gente já pega, amarra, né? Desfaz o trabalho, não faz trabalho. Crente não faz trabalho, crente desfaz trabalho. Se cria não, aqui não é ninho de cobra não, aqui é ninho de águia. Dê atenção, irmãos. São 9 anos de Rehobote. Quantos anos? Hoje uma menina relatou um texto desse tamanho assim. Falou assim, eu cheguei aqui na Rehobote, eu era menina, 17 anos. Fui líder de cela com 17 anos. Saí, fui morar em outra cidade, em Brasília, voltei. Estou no banco. Não deixei ela trabalhar pelo momento, até que ela se adaptasse assim. Tem sido maravilhoso. Eu vi o que eu perdi, estou analisando, e uma coisa que eu percebo: você não mudou nada, é a mesma coisa. Como é bom ouvir isso. O ruim é você ver de um marido, de uma esposa, você não faz mais as mesmas coisas que fazia quando a gente casou. O que destrói um casamento? Deixar de fazer as primeiras obras. Lembra da última mensagem? Jesus começou o ministério dando chicoteada no tempo com todo mundo, terminou o ministério mostrando um zelo. Essa resiliência é o crivo ministerial. Não quer perder o seu casamento? Continue fazendo aquilo que você fez para conquistar. Quer manter o seu emprego? Continue fazendo o que você fez nos primeiros dias, quando você quis impressionar o patrão. Não quer perder a presença de Deus? Continue cultivando ela. Porque quando você se converte, você faz o quê? Está no primeiro amor que você faz. Ora direto, jejua direto. Aí depois você passa anos e fala, não, sou crente, não precisa fazer não. Estou na graça, na graça. Cuidado que o tempo pode fazer da graça na sua vida uma grande desgraça. Diga assim, o pastor de verdade, ele zela pelas ovelhas. O que é zelar pelas ovelhas, irmão? Você sabe daquela história do Salmo 23, né? O pastor Marcelo, ele corrige a ovelha com vara e também com cajado. Eu já falei isso várias vezes. Por que o pastor vai usar vara, irmão? Porque a ovelha cisma em sair do caminho, o que ele faz? E quando a ovelha cai em algum buraco, o que ele faz? Com o cajado ele vai e pega a ovelha e tira. Pastor não é aquele que passa a mão, meu irmão, não. Pastor de verdade é aquele que te aborrece, aquele que faz de você uma faculdade. Talvez você está aqui sentado e, desculpa ser tão adentro ao que eu vou falar, talvez você nunca foi forjado nem pelo seu pai. Aí chega aqui, houve uma opção de coisa do feijão, que o seu pai não foi capaz de mexer, não sei por causa de quê. Ou talvez muitos pais não se sentem com credibilidade porque traiu a mãe a vida inteira, foi errado a vida inteira. Aí diz assim, como é que eu vou corrigir o meu filho se eu não sou exemplo? Talvez essa é a sua história. Aí chega aqui, houve disciplina ética, física, espiritual, moral, religiosa. Aí no primeiro culto fica chateado com a gente, com raiva. E quando chega para casa, vai para casa com raiva, chega no meio do caminho, o Espírito Santo fala para você assim, quem está certo, você ou ele? Aí você se encaixa no seu lugar e fala,
preciso mudar. Está comigo aí, não? Qual o papel do pastor, irmão? Afugentar o lobo. A gente vive anunciando. Hoje, sabe qual foi o assunto na minha mesa com os pastores? Por muito tempo eu ficava ferido. Pergunta: de que forma? Chegava alguém em Lindomar, está comigo mais ou menos uns 15 anos, 16 anos em Lindomar. Chega muita gente aqui que fala assim: pai, pastor, meu melhor amigo, bota foto, não sei o que, sei que lá. Daqui a pouco, ó, punhalada nas costas. Acontece, irmãos. Se Jesus teve um na sua mesa, como é que eu vou inibir que um chega aqui? Agora, se a igreja fosse nossa, eu botava uma roleta ali. Esse aí não, fecha. Esse aí não. Pode entrar. Mas a igreja é de Jesus, a gente não tem como fazer um filtro aqui, meu irmão. Não existe possibilidade nenhuma. Não tem como. Quando nós falamos de traição, meu irmão, é a coisa mais amarga do evangelho. Aí na mesa perguntaram assim: como é que você faz? Eu falei: irmãos, eu confesso para vocês, eu já tive muitas crises de pessoas que eu doei a vida e chegaram na rede social, porque aqui não fala, e nem chama você para conversa, mas usa a rede social, porque aqui não tem voz, irmão. Vai para a rede social. Qualquer um Zé Mané vai na rede social, faz um estardalhaço, terra de ninguém. Aí, Márcio, eu falei assim que antigamente isso me deixava muito em crise. Aí, para não entrar em crise hoje, voltar ao nosso tema hoje, que um monte de gente pede: me segue, pastor, na rede social. E eu e minha esposa colocamos no coração não seguir mais ninguém, a não ser seguir um líder de cela, seguir uma cela. Por quê? Porque a gente entra, segue as pessoas, elas botam, mas depois sai. Último caso agora, uma pessoa que chegou aqui arrasada, casamento, arrasado, cheio de traição nas costas, ensinamos tudo. Não se enfesou comigo, se enfesou com outra pessoa. Eu falei: fulano, busca o perdão. Deixou aquilo alimentar, ficou irado e decidiu sair da igreja. Aí esses dias posta em rede social: agora conheci o evangelho de verdade. Meu irmão, sabe o que eu faço já direto? Saiu, meu irmão, eu nem me questiono mais para ficar. Rede social, deixo de seguir. WhatsApp, eu já bloqueei. Porque ficar escutando piadinha, eu preciso me proteger. E esse foi o assunto hoje na mesa. Por que eu não sofro mais, vivo minha vida? Por que eu durmo? Por que eu sorrio tudo? Porque eu bloqueio e corto o veneno pela raiz. É a nossa proteção. Irmão, se você cair, a gente cuida de você. Agora olha para o altar: se o feijão cair, quem vai cuidar? Quantos de vocês já caíram, foram traídos? Esposa, marido, isso é uma realidade. Quantos de vocês já caíram em pecado e a gente restaura a sua vida? Caia eu em pecado para ver se vocês vêm no próximo culto. Então, amados, muito é dado, muito é cobrado. É a realidade, irmão. O pastor da vida pela... Não deixe que alguém faça chacota do seu pastor. Não deixe que alguém desdenhe da sua liderança espiritual. Falar da sua liderança é falar de você. Eu não estou passando só problema aqui não, eu estou fazendo um tanque aqui de lavagem. Hoje é dia do pastor, posso falar. É o que a gente passa. Porque vocês acham que é fácil chegar aqui e dar gabinete direto. Depois de um culto desse, já estou 1h20 falando, e tem gente que fala: pastor, eu quero fazer um gabinete contigo. Como se você não ouviu nada 1h20? Um gabinete vai resolver, irmão, pelo amor de Deus. Já pensou se todo mundo tivesse colocado em prática o que você tem falado há muito tempo? Outra vida. Uau. Fala sério, irmãos. Está comigo aí, não? Pastor tem vocação, não é profissão. Vocação não se muda. Olha como é que é tão grave e tão crivo, tão criterioso um chamado pastoral. Hoje, irmão, não sei se você sabe que existe faculdade de teologia vendendo diploma tudo quanto é lugar. Faz um curso de EAD. Hoje está muito fácil. Muito fácil. Hoje tem se comprado púlpito, como eu falei, na verdade, profissionalizaram a fé. Mas olha o que a Bíblia diz sobre critério de pastor. Veja se você identifica isso no que eu vou falar. 1 Timóteo capítulo 3, o último texto. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Posso ler? Essa é uma afirmação digna de confiança. Obrigado. Se alguém deseja ser bispo, presbítero, pastor, líder de uma igreja, deseja uma tarefa honrosa. Então a Bíblia chama de honra, sim ou não? Eu diria privilégio. Uau, meu Deus.
Só que a Bíblia coloca alguns parênteses dizendo assim, ó, portanto, aquele que foi vocacionado, o bispo, deve ter uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? Motivo nenhum para as pessoas falarem com causa, porque existem pessoas que falam sem causa. Sim ou não? Quem tem boca fala o que quer. Então, ele deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma mulher só. Quantos pastores você está vendo casando, divorciando, casando de novo, divorciando? Que exemplo tem? Como é que ele chega na caráter? Como é que ele chega num caráter e fala assim, vou fazer um casamento, aí ele chega e diga assim, eu prometo te amar até que a morte separe. Para ele não valeu. Para ele não valeu. Então, o que você mais vê hoje são pastores casando, descasando, casamento de 20 anos, 30 anos, aí divorcia e pega uma ovelhinha da igreja e vai cuidar da ovelhinha. Aí casa com uma ovelhinha da metade da idade. Velho, feio, né, cara? Vai tomar vergonha na cara. Como é que pode um homem barbudo casar com uma menina ou se afugentar com uma menina que tem a idade da filha? É uma pouca vergonha. Ele não sabe o mal que ele está fazendo para os filhos dele, que amanhã essa mesma semente vai voltar para ele. Então a Bíblia requer que o pastor tenha exemplo no seu casamento, marido de uma mulher só, e ter autocontrole, viver de forma sábia, de boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Eu falei de manhã e é uma coisa, você chega num funeral, meu irmão, de uma criança, morreu uma criança, um bebê, está todo mundo sem esperança, sem palavra nenhuma, mas de repente chega o pastor, todo mundo fala, gente, chegou o pastor, ele vai trazer uma palavra para confortar a gente fica, meu Deus do céu, que palavra que você vai dar? Apto para ensinar. Você vem para cá esperando receber uma boa de uma palavra, você vem para cá com uma exigência tremenda e tamanha. Então a vida de um pastor é uma vida de alta cobrança, porque ele não está fazendo nada terreno, ainda que seja, mas é algo espiritual. Então nós estamos falando de alguém que a Bíblia requer muitas perfeições. Quem aqui é casado mais de 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 20 anos, irmão, quantos ventos já passamos nos nossos casamentos, irmãos? O que cria uma credibilidade ministerial? Não é o casal que brigou 100 vezes, mas é o casal que se resolveu 101 vezes. Quantas vezes Satanás bateu na minha porta, irmão? Ou pode bater ainda, e a gente tem fechado a porta na cara do cão, irmãos. Então, marido de uma mulher só, alguém hospitaleiro, alguém apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso. Vinho em excesso desses tempos bíblicos, vinho medicinal. Lucas capítulo 10, verso 25 diz sobre a palavra do bom samaritano. Qual é a palavra do bom samaritano? O homem estava espancado porque os ladrões espancaram quase a morte. Qual era a questão do vinho? Limpar as feridas. E depois que limpou, o que se colocava? Azeite nas feridas para curar. Ontem nós estamos qual é o nome desse negócio? Stand-up lá, de casais lá, cristão, o cara é cristão. Chegando na mesa lá, tinha um monte de gente bebendo chopp. Irmão, desculpa, eu vou no stand-up cristão, vou pagar meu mico. Um monte de gente pedindo chopp. Uma mulher já torta na nossa frente, já com taças e taças de vinho na nossa frente. Aqui, é vergonha para o evangelho. Vergonha para o evangelho. Um pouco de bebida pode, beleza. Fala que você é cristão, bota uma Bíblia, um radinho na melodia e bota na porta da sua casa. Bota uma escolzinha na porta da sua casa. Aí dá parte do Senhor para os vizinhos que passar com a Bíblia e com louvor na mão. Você não faz, por quê? Porque você sabe, a gente tem um subconsciente. A questão bíblica não está somente nas coisas ilícitas. As coisas ilícitas a gente acerta, mas quando a gente se converte, até o que é lícito a gente tem que reparar para não trazer escândalo. Está comigo aí? Não deve beber vinho em excesso e nem ser violento. Nem ser violento. Pastores que batem em mulher, sai notícia direto. Agora ontem saiu uma matéria de um pastor sargento, não sei de qual força armada que ele é, militar, estuprador, estuprou uma menina de 13 anos no seu gabinete.
Só que a Bíblia tem um crivo. E ninguém aqui é cego, irmãos. Cadê o seu filtro? O pior é eu ver um erro e continuar lá, achando que eu vou mudar. E ele diz, não deve ser espancador, antes deve ser amado, pacífico, desapegado do dinheiro. Você acredita que existe pastor jogando em tigre? Se tem membro, pastor fazendo jogo de aposta, irmãos. Pelo amor de Deus, o evangelho está muito fora do que Deus quer. Eu não sei o quanto isso constrange para você, se não faz efeito nenhum. Isso significa a importância que você dá um nível de santidade. Olha a vida de um pastor, meu irmão, como é que é. Estou te abrindo uma janela da alma de um pastor. O que ele não deve fazer? Poderia pregar uma mensagem linda, como eu falei para meus pastores hoje. Estava comentando uma mensagem linda sobre o chamado pastoral, uma evidência incrível, chamado de Deus, etc. Ele falou, não quero isso. Deleta, faz outro. É fácil. Antes de apontar, olhe para a vida de um pastor. Quebrou um copo na igreja, foi o filho do pastor, é pecado. Se for o teu filho, é criança, você sabe, né? Se o pastor está triste, lá, está deprimido. Se está alegre, está alegre demais, não sei não, hein? O Eduardo Guedes estava ali de manhã, ele me mostrou um vídeo do Pablo Marçal, não sou muito fã não. O Pablo Marçal, ele é da igreja Videira, da Vinha, do Aloysio. Sabe quem é o Marçal, não sabe? Sabe, Márcio? Pablo Marçal, candidato à presidência da República, não? Prefeito de São Paulo, agora. Mas ele veio como candidato à presidência, não? Deputado. E ele disse assim, que ele entrou na igreja e um pastor ganhou de um membro uma Mercedes 180 Turbo, 0. Uau! Não. Judas entrou e agora, você ficou com inveja, não ficou? Você ficou com inveja. Pensei que eu ouvia assim, amém, glória a Deus. Porque o cara que tem uma condição de dar uma Mercedes, imagina o que ele tem. Vou falar mais uma vez, tá legal? Vou dar uma chance para você. Ele falou que estava num culto, aí levantou um empresário e deu uma Mercedes 0 km para o pastor. Na sua vez você gosta, né? Quando é a nossa é pecado, né? Tá certo. E ele falou assim, não é possível, não aceito que um pastor tenha um carro desse. E a África passando fome? Como é que pode? E ele disse que aquilo sucumbia a ele. E ele disse, não vou entregar meu dízimo nessa igreja. Aí um dia ele falou para a esposa assim, eu não volto mais nessa igreja. Aí a esposa falou, estou orando para quê? Para Deus tirar esse espírito de pobreza da sua mente. A esposa. Aí um belo dia ele falou assim, e ele dando um resumo final agora, da parte final, ele disse assim, eu trato de empresários mega milionários, que me pagam 200 mil para ter uma consulta comigo de empreendedorismo. E tudo que eu aprendi foi onde eu questionei. Tudo que eu sei foi o pastor que me ensinou. As palavras dele, o que ele utilizava, foi virando a chave na minha Bíblia, na minha vida. Aí ele dizendo assim, engraçado, que a gente quer tanta bênção que o pastor prega, mas na hora de abençoar a fonte, ninguém quer. Quem já foi abençoado aqui nesse ministério? Mas a fonte que te prega não pode abençoar, não pode ser abençoada, né? O pastor tem que ser miserento, né? O pastor tem que ser triste, velho, capengoso, né? Engraçado que a gente exige tanto da fonte, mas a fonte não pode prosperar. Ele falou que aquilo virou uma chave na vida dele. E Deus começou a romper ele. Está comigo aí, não? Honre a fonte que te prega. Honre a palavra que sai desse altar, meus irmãos. Ninguém quer nada seu, mas honre. Se não é para ajudar, não atrapalha. Você não tem o direito de fazer isso. Você não faz nada. Tem alguém comigo ou não? E isso é bem bíblico, viu? Deve liderar a própria família, no verso 4. Deve liderar a própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Quem quer ser pastor aqui, meu irmão? Levanta sua mão. Quem quer ser pastor? Uma alma lá em cima, o Cássio aqui, outro aqui. O outro jovem, 4 jovens, 5 lá, 5 jovens, 6 jovens. Mais alguém? Mais alguém que é a vida de sofrimento? 7, 7, 8, 8, onde? 9, 10, 11, 12, 13, opa, eu não estou sozinho, 14 lá atrás. Vocês estão preparados para ter tudo isso?
Porque o pastoreio da nossa vida começa na nossa casa. Filhos em sujeição. Para você ser pastor, você tem que amar Deus mais do que a sua própria família. Porém, não eximar de corrigi-la. Não passar pano quente em cima. Porque Satanás, ele procura brecha. Se você deixar, ele vai entrar. Aí sua família, os seus filhos, sua esposa tem que estar em obediência a você. Para ser pastor, você tem que ter um casamento só. Para ter pastor, você tem que ter um caráter concreto. Um caráter no qual não tem oscilação. Quantos de vocês apenas levantaram a mão, mas não se prepara para isso? Está comigo ou não? Você entregaria a sua filha, bebê, para ser operada por um médico em que não é habilitado? Sim ou não? Cláudio Duarte respondendo uma pergunta de alguém. Ele disse assim: você entregaria a pessoa que você mais ama no comando de uma aeronave no qual, se essa pessoa tivesse bebido alguma bebida alcoólica? Alguém respondeu não. Por que a gente tem uma consciência boa para as coisas materiais? Você não quer qualquer escola para o teu filho, você não quer qualquer educação para o seu filho, nem qualquer alimentação. A gente, sendo pai mau, a gente sabe escolher coisas boas para os nossos filhos. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, irmãos? Como pais, irmãos, como educadores, tutores, nós somos os primeiros a corrigir a nossa casa, irmãos. Com amor, com zelo, sim, com amor, com zelo. Mas eu quero uma vida ilibada, um caráter ilibado. Eu quero o respeito das pessoas. A minha casa começa com esse respeito. Então a vida pastoral, irmãos, a Esté e o Gabriel tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Eles podem ser uma porta para a destruição de uma vida ministerial. Pode, se eu deixar. Se eu deixar. Ontem estávamos lá nesse jantar e nós vimos cada coisa. Não sei se você acompanha na rede social, aquele Tchuma, Tirgue, escândalo para o evangelho. Um cara que só fala de escândalo, só fala sacanagem e tudo, papagaiada com um e com o outro. Aí olhamos do lado e tinha um pastor na nossa mesa do lado, e uma coisa meio afamada do mundo da fama. Aí a gente vê que não tem muito critério para algumas coisas. Em nome da fama a gente tira foto, pede autógrafo e tudo. Irmão, se a fonte não é boa, eu não vou beber água boa. A gente precisa colocar nossos filhos em sujeição à nossa obediência. Temos que ser pai apaixonado pelo Senhor, para que nossos filhos também se apaixonem pelo Senhor. Tem alguém comigo nessa noite? Não deve ser recém-convertido. Problema grave da igreja hoje, terminando. Não deve ser recém-convertido. Quem quer ser pastor recém-convertido? 1 ano de igreja já quer pegar no microfone, recém-convertido. Porque o recém-convertido, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Ele, recém-convertido, pois poderia tornar-se orgulhoso e o diabo faria cair. Irmãos, quem vos fala aqui, irmãos, é alguém jovem. Mas desde que eu conheci Jesus, são 20 anos peregrinando com Jesus. São 20 anos de estrada. Eu falei hoje para os pastores que eu não desejei, que Deus não me chamou. Uau, pastor, que isso? Quem acredita no chamado de Deus? Agora, quem acredita que se interessa pelo chamado de Deus? Deus chamou Isaías? Chamou não. Deus falou assim, tem um problema, quem enviarei? Isaías falou, pode ser eu? Pode ser eu, porque a vida inteira julgar que não tem pastor, que não faz nada, que igreja que faz tudo errado, eu faço, quero ver se colocar na brecha. Eu falei para eles que eu me interessei pelo evangelho. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, irmão, trabalhava na Siemens, na multinacional, tinha carro, casa, viajava pra caramba, salário legal, plano de saúde, tudo. Quando eu conheci Jesus, eu abandonei tudo, porque ser pastor não é quando as portas fecham você aceita o pastorado, é quando as portas estão abertas e você nega elas por causa do pastoreio, irmãos. Isso é ser pastor, irmão. Abrimos mão de tudo e fomos trabalhar com uma lojinha evangélica lá na Vila Aliança, vendendo R$10 por dia. Quando o caveirão chegava, vendia nada. Um dia abrimos a loja, um tiro de fuzil na tela do computador.
Olha o que Deus fez na nossa vida, como Deus prosperou a gente. Eu peguei paixão pela literatura, paixão pela palavra. Abri a loja não pelo dinheiro mais, o dinheiro não importava para mim, era a consequência, a loja era alugada, a luz pagava, tinha funcionário depois, beleza, mas não era um todo, era paixão pela palavra, paixão pelas escrituras, fome da vontade de Deus, sede da vontade de Deus. Quantos querem ser pastor, mas não tem essa fome, irmão? Peça esse batismo, irmão. Os presbíteros, Timóteo 5,17, os presbíteros, Timóteo 5,17, primeiro, Tatá, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros, pastores, os bispos que fazem seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação do ensino. Repete comigo, honra dobrada. Quer ver uma igreja pobre? É quando não reconhece a honra do pastor. A Bíblia diz sobre honra dobrada. O que é honra dobrada? O que você fez por alguém, um irmão seu, você tem que fazer o dobro pelo seu pastor. O que você ajudou alguém, você tem que ajudar o dobro do seu pastor. Como é que você foi no mundo, você tem que fazer o dobro agora com o seu pastor. Como você era lá fora, você tem que fazer o dobro agora. Honra dobrada. Biblicamente, deixa eu te trazer esse contexto, que esse contexto fala sobre finanças. Na cabeça de muita gente, eu estou para defender aqui sim. Falam de Silas Malafaia. Silas Malafaia falou assim, ó, eu coloco a minha declaração de imposto de renda na internet. Aí quem acusou ele no debate, não coloca. Pastor, é proibido ter carro? Não! Um bom salário? Não. A Bíblia diz, honra dobrada. Porque um padre pode? Porque um líder de outra religião pode? E porque a palavra pastor ofende muitas pessoas? Primeiro, todos têm profissão aqui. Todos. Aqui não entrou nenhum vadio sem opção, não. Todos. Desde o militar, uma vida bem sucedida. Todos. E hoje a palavra pastor parece que vou dar dízimo para pastor. Se você literalmente está dando para pastor, não dá. Dízimo é no altar. Se alguém estiver roubando, quem está roubando vai dar conta no dia. Só que a Bíblia diz que o pastor, ele é digno de dupla honra. E aí eu vou te mostrar que é financeiro. Veja bem, pois as escrituras dizem, não amordassem o boi ao impedir enquanto ele debulha os cereais. E também aquele que trabalha merece o seu. Anseiem em ver os seus pastores bem arrumados. Anseiem em ver os seus pastores rindo, alegre. A Bíblia diz que nós não devemos deixar nossos pastores fazer o trabalho fadigante, exaustivo. Cuide dos seus pastores. Em fé, eles são os teus pais espirituais na fé. Nenhum filho queira mal do pai. Defenda o que você crê. Defenda quem lhe alimente. Qualquer uma outra religião, Dona Emília estava sentada aqui, foi espírita há 40 anos. Dona Emília me chama de pai. Uma senhora, vovô tem quase 70 anos. Vovô nunca me chamou de Alexandre. Eu não estou pedindo para vocês bajular ninguém não, mas tem gente sem ética, sem respeito. Ei, Alexandre, vovô de idade, vovô me chega, nunca me chamou nem de pastor, vovô. Vovô, o telefone dele está assim, ó, pai Alexandre, quase um espírito, um pai de santo aqui. Vovô, ele me vê, ele fala, benção, pai. Que respeito. Imagine o céu. Por que quem trata bem um profeta, irmão? Quem trata bem um líder, que está dentro desses requisitos aqui, imagine como é que o céu fica. Quando a Bíblia diz dupla honra, ela está dizendo duplo honorários. Biblicamente é o salário que você ganha, um pastor tem que ganhar o dobro de você. Ai, que absurdo isso! Questiona com a Bíblia. Porque ele cuida daquilo que você não consegue cuidar. Ele faz terapia que você não está entrando em fila de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatra. Biblicamente, não é questão em cash aqui, mas é a ética que eu estou defendendo. Aquilo que vocês mesmos expõem.
Uma vez entrei em questionamento com meu irmão, que eu fiquei tempo sem falar com ele, quase 10 anos, o irmão mais novo. E foi por causa dessa questão, ele se converteu e tudo. E ele botava no Facebook, na época que eu usava assim, todo pastor Lagrão. Aí ele botava lá é ou não é, igreja? Como é o nome dele? É esse mesmo, né? Aí ele, ou é ou não é? Ele botando que o pastor Lagrão, etc e tal. Aí eu liguei para ele e falei, cara, todo pastor Lagrão, cara, está falando mal da sua cunhada, da minha esposa, está falando mal dos seus sobrinhos. Ele, não estou falando de você, eu estou falando do outro lá. Aí ele é cabeleireiro. Eu falei assim, todo cabeleireiro é gay. Falei, todo cabeleireiro é gay. Não sou não! Mexi na masculinidade dele. Eu falei, então você não pode dizer que todo pastor é ladrão. Ficamos sem se falar 10 anos, irmãos. 10 anos. Nós precisamos defender o evangelho. Conhece a vida dos teus pastores? Sabe quantos anos o pastor Sérgio ficou em táxi? Sabe quantos anos o pastor César ficou na polícia militar? Sabe quantos anos Jorge demorou na Oi, na Cisco? Na Oi mesmo, formado. O cara fez direito. Sabe quantos anos eu e minha esposa passamos no comércio, em loja? Cheio de CNPJ, cheio de funcionário. Sabe quantos anos Charles ficou sem fazer nada? Irmãos, o Charles foi incrível. Charles, ele fazia... Delmara, posso perguntar como perguntei de manhã, não? Pode? A Delmara hoje está no céu, pessoal. No céu, porque ela tem o melhor marido do mundo. Um dia eu passando lá na escada do Monteiro, Márcio, aí eu vi aquele careca, ele fica de pé e vascaíno. Caiu alguma coisa aí. Passei na estrada do Monteiro. Aí está esse cara lá. Aquele que dava multa na gente direto no espardal. Quebrando o chão. E um cara bom aqui na igreja. Um cara debaixo do sol o dia inteiro. Parei no carro aquele dia, Bárbara. Parei no carro e falei assim, Bárbara, eu vou tirar esse cara daí. Esse cara é muito bom para estar aqui fazendo nada. Ralando. Mas numa coisa que não ia dar futuro nenhum na vida de muita gente. O cara se disponibilizou ao reino junto com a esposa, que ela disse que é o melhor marido do mundo. Mas estava lá com a empresa dele. Quando eu chamei ele para cá, eu falei, quanto você ganha? Ele falou tanto. Eu falei, vou dar a mesma coisa só. Dou a mesma coisa. Hoje ele vive de uma paz que excede o entendimento. Um cara nobre, um cara respeitado, assim como os outros também. Um cara que cuida do nosso sítio, assim como os demais, se não se sentem ciumados. Mas vê o pastor Charles na obra, irmão. Vê um dia participar da obra, vê, ele lidera essa galera junto com o paizão. Vê esse cara, a paixão, como era desperdiçado lá. Os detalhes. Enquanto você está em casa trabalhando, nós estamos na nossa tarefa, o cara está aqui fazendo coisa absurda. Essa semana está eles, os eletricistas aí passando fio, botando fio novo aí para mudar essas lâmpadas todas. Mas estava lá fazendo o quê? Estava lá fazendo o quê? Dando multa nos outros. Agora está aí tirando um pecado através da palavra dos outros. Dá um beijo na sua digníssima, pastor Charles. Não, chama ela para ficar de pé. Deus sabe. Todos eles têm sua história. Quando fala de renúncia lá em casa, a Bárbara chega e chora. Nós ouvimos uma vez uma pessoa falar assim, não, quero abrir um zoológico, igreja não. Porque zoológico, irmão, você dá coice no cavalo, o cavalo está em você, você chuta o cachorro, daqui a pouco está te lambendo, mas pessoas não. Irmão, eu não quero falar lá do ruim do pastor, eu só quero que vocês valorizem aqueles que suportam muita coisa. E não é peso. Paulo vai mostrar alegria e contentamento. Não é, pastor Sérgio hoje de manhã falou aqui, irmãos, olha o pastor Sérgio hoje. Eu falei, gente, Senhor, passa unção ele. Gente, eu amo vocês, os problemas de vocês é muito gostoso. Aí eu amo vocês até quando vocês me aborrecem. Eu falei, o quê?
esse cara não está puro não, mano. Estava cheio de Espírito Santo, tava. Não era ele não, era o Espírito Santo mesmo ali. É gostoso demais, irmãos. Só que eu tenho uma coisa que eu faço. Pode me encher o que for de informação no gabinete. Entrei no carro, cessa-se o assunto, a maioria. Às vezes uma coisa ou outra, minha esposa conversando. Mas em casa, não posso dormir com vocês. A minha cama não tem espaço para vocês, irmão. É só eu e ela e pronto, acabou. Ser pastor é um privilégio. Mas existe um crivo. Existe uma renúncia. E exige-se um respeito. Quando falarem mal da sua igreja, defenda. A não ser que você queira sair dela, pode sair hoje. Quando falarem mal do seu pastor, mostra, traz aqui. Fale assim, ó, vou lá te levar até ele, fale na cara dele e traga a prova, senão leva processo. A minha oração hoje, pergunta qual é? Que Deus levante os pastores ao redor do mundo. Por que eu trago isso? Porque a minha mente está boa. Sou um cara resolvido. Mas eu conheço centenas de pastores que todo dia tomam remédio de pressão. Centenas de pastores que tomam remédio para dormir. Centenas de pastores, talvez alguns outros, que já confessaram para mim que estão em impotência sexual. O cara não tem prazer. É tanto problema. É tanta coisa. Aí não, né, Bárbara? Senhor, tira meus sapatos. Mas não me tire o nome do livro da vida. Eu conheço tanta gente que tem pastor bom, mas é uma péssima ovelha. Então eu quero defender esse altar. Eu quero defender aqueles que não se venderam. Eu quero defender, seja batista, seja metodista, seja assembleia, irmãos, seja a igreja do muro de fogo, do portão de ferro, seja o que for. Que Deus levante esses homens com poder e autoridade. Que Deus blinde a cada casamento dos pastores. É muito fácil julgar os pastores divorciando. Mas por que eles divorciam? Você está roubando o espaço da esposa dele. A igreja às vezes se torna uma amante, consumindo o tempo do pastor. Que Deus dê um tempo de qualidade no casamento de cada pastor ao redor do mundo. A minha oração é que nesse dia hoje dos pastores, Deus fortaleça os joelhos deles, as mãos deles. Deus empodere eles com a unção dobrada nesse dia hoje. A minha oração é que cada filho de pastor seja tocado nesse dia hoje. A minha oração é que cada casa pastoral seja visitada pelo Espírito Santo. A minha oração é que os altares voltem a fumegar. A minha oração é que os altares possam arder em paixão pela presença e pela palavra de Deus. A minha oração é que Deus sustente a cada líder, a cada servo, a cada serva. A minha oração é que Deus levante esses pastores como braço forte. Eu faço uma oração de blindagem no altar, que cada igreja seja selada nessa noite hoje. Que cada casa seja visitada nessa noite hoje. Se há filhos de pastores que desviaram, eles irão voltar nos próximos dias. Se há pastores com depressão, sejam agora curados pelo poder da graça do Senhor. Se há pastores de dificuldade financeira, pessoal e da igreja, que Deus possa alimentá-los, sustentá-los, nutri-los. Que uma porta do céu se abra na direção de cada igreja, de cada pastor nessa noite. O salmista diz: fui moço, agora estou velho, nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome. Senhor, pelo amor de Deus, sustenta os teus sacerdotes. A gente olha a capa de revista e vê um pastor caindo, a gente diz: mais um, kkkkkk. E um monte de gente curtindo. Irmão, quando um pastor cair, chora. A Bíblia diz: fere o pastor, as ovelhas se perdem. É prejuízo para o céu e é lucro para o inferno quando um líder espiritual cai. Se um líder espiritual cair, a igreja nunca mais é a mesma. Se um líder espiritual cair, muitas famílias são dizimadas. Então, pelo amor de Deus, menos apontamentos e mais braços estendidos. Mais ajuda. Peça um dia, pastores, fala: Senhor, me dá, põe no meu coração que um pastor sente o dia inteiro. Um dia uma pessoa chegou com um problema no gabinete, dizendo sobre a igreja de pessoas: pastor, você tem que tomar uma postura. Eu levantei da minha cadeira, pus ela lá e sentei na cadeira onde ela estava. Falei: você agora é pastor da igreja.
Qual é o conselho que você me dá sobre o problema? Eu não sei, você é pastor. Eu falei, muito fácil. Se coloca no lugar do outro. O nome disso é compaixão. Compaixão. Irmãos, levante a sua mão para o céu. Ore pela igreja onde você já passou. Ore pelos pastores que te alimentaram. Se você está no evangelho aqui hoje, alguém lançou uma sementinha lá atrás, não seja incrédulo. Não seja alguém egoísta. Alguém alimentou você um dia. Alguém te deu o primeiro passo de fé. Se você está aqui agora porque alguém fez uma passagem na sua vida, alguém te ensinou alguma coisa, começa a abençoar a vida desse homem agora. Começa a abençoar a família desse homem agora. Começa a